você vai recomeçar. Amém? Inscreva-se em nosso canal e seja impactado por essa linda mensagem. Deus abençoe. O Senhor confiou ao meu coração essa palavra para essa noite. Gênesis capítulo de número 21. Essa água aqui é minha, né, gente? É? Ninguém bebeu não, tem certeza. Gente, eu nem quero lenço, mas só para abrir essa caixinha. Que coisa linda, vou até... Gênesis capítulo de número 21. Verso 8 em diante. Gênesis 21, do verso 8 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Completa aí, gente, para mim, por favor. Deita fora esta... Isso, deita fora esta escrava e o seu filho. Completa aí de novo. Pois o filho desta... Pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. E isto pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua... Complete aí. Por causa da tua serva. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele é da tua descendência. E então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe entregou o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Porém, consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, lhe dizendo: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e, habitando no deserto, se tornou flecheiro. Somente até aqui? E você diga amém. Amém. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer para ela desse jeito: você vai recomeçar. Amém? No 3 eu quero que você diga isso, tá bom? Vire para alguém quando eu disser 3 e você vai afirmar. Você não vai perguntar se ela quer, você não vai perguntar se ela gostaria, você não vai fazer ela rever a milha que já caminhou até aqui, porque senão ela se cansa e diz: eu vou morrer aqui, que eu não tenho mais força para caminhar. Então veja bem, pela palavra de Deus, nós vamos provar nessa noite que você não vai morrer nem vai parar, você vai recomeçar. É 1, é 2, é 3, diga. Vira para outra agora, vai, fala.
O Senhor vai inaugurar um novo ciclo na sua vida a partir desta noite. Um tempo de recomeço. Deus inaugura na sua vida a partir de hoje. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ora manaca chorrebadai de calama. Remanamai de orrebarassuri rebai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bom, você conhece a história, mas tem alguém aqui que não conhece? Vou te contextualizar rapidinho, tá bom? Agar era a serva egípcia de Sara, que foi conquistada na descida de Abraão e Sara ao Egito, quando eles ainda peregrinavam para conquistar a terra da promessa. Você sabe que o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma grande promessa. A promessa que Deus confiou a Abraão foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele se tornou o parâmetro de fé para que Deus a estendesse sobre a vida de outras pessoas, por amor da aliança que fez com Abraão. Isso significa que aquilo que Deus entregou à casa de Abraão era tão grande que não cabia só na sua casa. Por isso o Senhor, ele diz para Abraão: e em ti serão benditas só as famílias dos hebreus? Não, todas as famílias da terra. E é válido lembrar que esse texto está no Antigo Testamento. Então nós estamos falando de um tempo onde nem havia consciência nossa acerca da ministração da nova aliança. Mas a gente percebe a citação da fidelidade, da promessa que Deus entregou a Abraão, mesmo no Novo Testamento, na ministração da nova aliança, quando o texto diz que todos quanto recebem Jesus Cristo, recebem nele o direito de serem chamados filhos de Deus, para cumprir justamente aquilo que o próprio Deus havia manifestado sobre a vida de Abraão. Então foi uma promessa muito grande. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde então, Abraão começa a peregrinar, e eles vão evoluindo, tanto ele quanto Sara. Deus promete lhe dar um filho, e esse filho é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Então, só para você ficar bem enganjado aqui na palavra, complete para mim, por favor. Isaac é o filho da promessa. Isso, é o filho da promessa. Esse é o memorial do nome eterno do nosso Deus. Foi assim que ele se revelou a Moisés, depois de tantos anos, em Êxodo capítulo de número 3, quando Moisés pergunta: quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu respondo? E ele diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque este é o meu nome eternamente. Ele está dizendo: eu sou fiel. Na verdade, nesse tripé, Deus está afirmando a seguinte colocação: Deus de Abraão, o Deus que faz promessa; Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que promete; Deus de Jacó, o Deus que traz manutenção àquilo que ele já cumpriu. Ele é um Deus que não abandona, ele é um Deus que não deixa, ele é um Deus que não desampara. Sara vai rir, vai ter dificuldade de compreender como essa promessa vai se cumprir, porque na verdade, tanto Abraão quanto Sara estão caminhando com Deus de agora. Diferente de nós que carregamos uma Bíblia inteira e uma série de testemunhos, até pessoais e acerca da vida de outras pessoas que edificam a nossa fé, eles não têm esse acervo de testemunhos acerca do currículo de Deus. Quem é? De onde veio? O que fez? Não. Por isso Abraão, segundo o autor da carta aos Hebreus, é tido como pai da fé, porque ele foi alguém que creu sem Deus precisar provar que era realmente o que estava dizendo que era, e que fazia realmente o que estava dizendo que ia fazer. Por isso ele é a régua. Desde então estabelece-se o seguinte paradigma: que para ter fé não precisa ter vista, porque você não precisa ver para crer, você só precisa ouvir, e isso é o suficiente. Por isso a Bíblia diz que quem anda pela fé não anda por vista, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa régua, ela é estabelecida em Abraão, que não precisou ler o currículo de Deus para acreditar que ele era Deus. Ele disse: eu sou Deus, e Abraão disse: tá bom, e eu vou fazer isso, tá bom. E para eu fazer isso, sai da tua terra. E ele: tá bom. Vai para a terra em que eu vou te mostrar. Ele já sabia qual era a terra, mas ele diz: tá bom. E isso lhe foi imputado por justiça.
Então eles começam a peregrinar, porque quem tem uma promessa normalmente peregrina. E numa dessas peregrinações eles descem ao Egito. Descendo ao Egito, vão conquistar muitos servos e muitas servas, entre eles Agar. Agar é uma serva amada de Sara, pois ela jamais colocaria uma mulher que não conhecesse bem na cama do seu marido. Porém, toda ideia que nasce no terreno da incredulidade vai gerar desgraça, vai gerar rompimento de aliança. E infelizmente a ideia que Sara está tendo de colocar Agar na cama de seu marido Abraão, a fim de que dele e dela nasça o filho que ela acredita que é o filho da promessa, porque ela já era avançada em dias. Eu estou falando de uma senhora de cabelos grisalhos, gente. Ela não conseguia acreditar que dela nasceria o filho. Ela acredita que Deus daria um filho, mas ela pensa que ela vai articular alguma coisa para fazer cumprir aquilo que Deus falou. E você sabe, a gente que serve ao Senhor tem consciência disso. Quando Deus entrega uma promessa a alguém, a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi prometido não é de quem recebe, gente, é de quem promete. Por isso, quando Deus lhe entrega uma promessa, você só precisa obedecer. Você não precisa fazer cumprir aquilo que Deus falou. Você não faz isso. Você não dá conta disso. Mas Sara ainda estava conhecendo ao Senhor e não sabia disso. Então ela chama Agar, aquela que obviamente ela tem por serva mais chegada, mais fiel, mais leal. E dá uma ordem. Eu disse que ela dá uma... Porque não diga para mim que Agar estava confortável em deitar-se na cama de um senhor que você serve como pai, e de repente você tem que se deitar como se fosse mulher de um homem que você serviu a vida toda, em que não há sentimento. O texto não diz se Agar tinha uma fé, o texto não diz se Agar estava conhecendo alguém, o texto não diz qual era o tipo de vida que Agar levava. Ela era uma serva e por causa da sua obediência precisou obedecer o comando. Então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar da nossa ideia é que Agar tipifica a mulher sem vergonha que deitou na cama de Abraão. Peraí, não. Agar é a serva que teve que obedecer uma ordem que nem combinava com o estilo de vida que ela tinha. Amando de sua senhora Sara, deita-te com ele. Ou seja, você vai deitar com ele, vai ter um filho com ele, e vai ser esse filho o filho da promessa. É o que ela pensa. E Agar vai lá e cumpre. Durante uma única vez ela deita com Abraão e ela começa a gerar. Dela vai nascer um menino chamado Ismael. E quem é que vai colocar esse nome? Próprio Deus. Porque o texto vai dizer que quando Agar começa a gerar e ela percebe que está grávida, ela começa a ficar vaidosa, porque ela sempre foi serva, mas agora ela está fazendo algo que nem a sua senhora poderia fazer. E isso vai subir um pouquinho na cabeça de Agar e Sara. Sara vai ficar revoltada, Sara vai ficar indignada, Sara vai ficar irada. E mulher irada quando faz escândalo já é ruim, mas mulher irada que guarda a ira consegue ser pior. E Sara não podia manifestar ira. Então o texto diz que ela maltratava Agar de maneira a matar na unha. Algumas versões vão dizer isso. Sara matava na unha. Camila, o que é matar na unha? Tu sabe o que é matar na unha. A gente não fala, mas demonstra. A gente não fala, mas olha. A gente não fala, mas humilha na classe. Sara vai ficar indignada com o comportamento de Agar. Mas sabe do que ela está reclamando? Daquilo que ela mesma cultivou. Então aprenda a administrar aquilo que você começou. E se mantenha sendo superior, se foi você que inaugurou isso. Ela começa a matar Agar. Gente, ela maltrata tanto Agar, o texto vai dizer. Ela maltrata tanto Agar, tanto que Agar não aguenta. Com barriga, sem barriga, grávida e tudo, ela vai embora fugida. Ela some do mapa, porque ela não aguenta mais aquele tipo de humilhação. Ela não aguenta mais aquele nível de maltrato. Sem que haja preparo algum, ela sai da casa de Sara e de Abraão, fugida. E vai parar no meio de um deserto, chamado deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Sur significa muro. Sabe o que é isso? Deus vai impor um limite na fuga de Agar.
Porque quando é hora de você sair, não adianta querer ficar. Mas quando é hora de ficar, não adianta querer fugir. Deus vai começar a colocar muros e limites. Tem gente aqui que, dependendo do nível de desconforto e de ambiente que está vivendo, seja no trabalho, seja na reunião familiar, seja no Natal, seja no departamento da igreja em que você trabalha, a vontade, meu irmão, é pegar um rumo, largar o bonde e ir-se embora. Só que aí Deus faz logo o quê? Faz a gente andar perdido e parar no deserto de Sur, que significa o quê? Muro. Aí você diz, é o diabo, é a prova, é a perseguição, e o Senhor está dizendo, não, do diabo eu te dou livramento, é a minha mão impondo limites, e dizendo, você não vai fugir, o propósito que eu tenho com você não vai se desviar por causa da perseguição, por causa da humilhação, por causa da fofoca, por causa da difamação. Gente, isso aqui é muito sério. É verdade que a casa de Abraão é uma casa de promessa, é verdade que Sara foi a mulher escolhida para dar um filho a Abraão, porque Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Mas quando Sara colocou Agar na cama de Abraão, ela deu para ela uma parte de legitimidade. É por isso que o Senhor vai dizer, ei, a promessa é com Isaac, mas também acerca do filho desta mulher, eu farei uma nação. Por quê? Porque ele também é o teu filho. Então agora Agar entrou dentro de um cenário diferente, mas também se tornou alvo de uma promessa. Existem coisas que você passou na sua vida que não se passavam pela sua cabeça. Existem cenários hoje que você está inserida por causa do vento de alguém que te colocou, por causa de uma palavra que alguém falou, e você diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou me embora. E Deus está dizendo, você não tinha, agora você tem uma promessa. Você não tinha, agora você tem responsabilidade. Você não tinha, mas agora eu tenho um propósito com aquilo que você está gerando. Você não está gerando para ninguém.